João acordou com o som do telefone tocando insistentemente ao lado da cama. Era a irmã, Maria, chorando do outro lado da linha. João, o Pedro. Ele sabe tudo sobre você e ainda assim quer casar comigo. Mas ele disse coisas horríveis no passado, lembra? As palavras dela ecoaram como um soco no estômago, transportando de volta àquele jantar familiar anos atrás, quando Pedro, então namorado de Maria, rirá alto ao ouvir rumores sobre a orientação sexual de João, chamando-o de aberração, na frente de todos. Agora, o casamento estava marcado para o fim de semana, e João sentia o peso do mundo sobre os ombros, aceitar ou confrontar, perdoar ou explodir tudo. Em Lisboa, sob o sol morno de primavera, João caminhava pelas ruas estreitas do Bairro Alto, tentando processar a notícia. Ele tinha 28 anos, trabalhava como professor de literatura em uma escola secundária, e vivia uma vida discreta, escondendo sua identidade gay de grande parte da família conservadora. Os pais, oriundos de uma pequena vila no Alentejo, ainda acreditavam que o casamento era o único caminho para a felicidade, e Maria, a filha mais velha, era o orgulho deles. Pedro, um engenheiro bem-sucedido de Porto, parecia o genro perfeito, charmoso, estável, católico praticante. Mas João sabia a verdade por trás daquela fachada. Anos antes, durante uma reunião familiar, Pedro havia feito piadas homofóbicas, direcionadas sutilmente a ele, deixando João humilhado e isolado. Enquanto subia as escadas do bonde 28, João lembrou-se de seu primeiro amor, Miguel, um artista que conhecera na universidade. Eles haviam vivido um romance intenso, mas breve, terminando quando Miguel decidiu se assumir publicamente, algo que João não conseguia fazer. Você vive em uma prisão que construiu para si mesmo, dissera Miguel antes de partir. Agora, com o casamento da irmã se aproximando, João sentia aquela prisão apertando ainda mais. Ele havia prometido a Maria que seria o padrinho, mas como poderia ficar ao lado de Pedro no altar, sabendo do desprezo que ele nutria? Chegando em casa, um apartamento modesto em Alfama, João sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma mensagem para o melhor amigo, Tiago, também gay e o único que sabia de tudo. Preciso de conselho. A Maria vai casar com aquele idiota. O que faço? Tiago respondeu rapidamente, confronta-o. Não deixe que ele entre na família sem pagar pelo que fez. Mas João hesitava. Confrontar Pedro significaria expor sua própria sexualidade para toda a família, algo que ele evitava há anos. Os pais, devotos católicos, provavelmente o rejeitariam, e Maria ficaria no meio do fogo cruzado. Naquela noite, João sonhou com o passado. Ele via Pedro rindo, os pais aplaudindo o noivado, e ele mesmo, calado no canto da sala. Acordou suando, determinado a pelo menos falar com Maria. No dia seguinte, eles se encontraram em um café à beira do Tejo. Maria, com os olhos inchados, confessou: eu sei que ele foi cruel, João. Mas ele mudou. Ele me jurou que se arrepende. João apertou a xícara de café, sentindo a raiva borbulhar. Arrepende? Ele me chamou de doente na frente de todos. Como você pode ignorar isso? Maria baixou a cabeça. Eu o amo, irmão. E nossos pais? Eles sonham com isso há anos. A conversa terminou em lágrimas, mas João saiu dali com uma resolução incerta. Ele decidira ir ao casamento, mas não sem antes confrontar Pedro em particular. Era uma decisão arriscada, que poderia destruir tudo, mas o silêncio o estava matando por dentro. Enquanto caminhava de volta para casa, o sol poente pintava o céu de laranja, um contraste com a tempestade em sua mente. Ele pensou em Miguel novamente, imaginando o que ele diria. Seja livre, João. Mas liberdade tinha um preço, e ele não sabia se estava pronto para pagá-lo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. João preparou seu discurso como padrinho, mas embutiu nele sutis alfinetadas sobre aceitação e preconceito. No trabalho, ele se distraía lecionando sobre literatura portuguesa, citando autores como Fernando Pessoa, que falava de máscaras e identidades ocultas. Todos usamos máscaras, disse ele aos alunos, sentindo as palavras ecoarem em sua própria vida. Finalmente, o dia do ensaio do casamento chegou. Na igreja antiga de São Vicente de Fora, João encontrou Pedro pela primeira vez em anos. Pedro estendeu a mão, sorrindo. João, que bom te ver. Vamos fazer isso ser perfeito para a Maria. João apertou a mão com força, mas não disse nada. Dentro dele,
o conflito rugia, perdoar por amor à irmã ou exigir justiça. Ele optou pelo silêncio momentâneo, mas sabia que o confronto viria. O ensaio do casamento transcorreu como um ensaio de teatro mal dirigido, com risos forçados e olhares tensos. João posicionou-se ao lado de Pedro, sentindo o cheiro de colonia cara que o homem exalava. Maria, radiante em um vestido simples, não notava a eletricidade no ar. Após o ensaio, o grupo se reuniu para um jantar em um restaurante típico lisboeta, com fado ao fundo. Foi ali que João encontrou uma oportunidade. Enquanto os outros conversavam, ele puxou Pedro para o lado. "Precisamos falar", sussurrou. No terraço, sob as estrelas, João enfrentou o noivo da irmã. "Você se lembra do que disse sobre mim anos atrás? Que eu era uma aberração por ser gay?" Pedro empalideceu, mas recuperou a compostura. "Isso foi no passado, João. Eu era jovem, imaturo. Agora sou diferente." João riu amargamente. "Diferente? Você ainda vai à missa todo domingo, onde pregam contra gente como eu." Pedro suspirou. "Eu amo a Maria. Isso é o que importa. Não vamos estragar o dia dela." João voltou para a mesa abalado. Ele havia esperado uma briga, mas a calma de Pedro desestabilizou. Será que o homem realmente mudara? Ou era só uma fachada para entrar na família? Naquela noite, em casa, João ligou para Tiago. Ele negou tudo, como se fosse nada. Tiago, sempre direto, respondeu: "Não confie nele. Pessoas assim não mudam da noite para o dia." Os preparativos para o casamento intensificaram o drama. João ajudou Maria com os detalhes, mas cada momento reforçava sua luta interna. Ele se lembrava da infância no Alentejo, onde os pais o educaram com valores tradicionais. "Um homem deve casar e ter filhos", dizia o pai. João sempre soube que era diferente, mas o medo o silenciara. Agora, com 28 anos, ele namorava secretamente com André, um colega professor. André o pressionava para se assumir: "Quanto tempo mais vamos nos esconder?" Em uma tarde chuvosa, João e André se encontraram em um parque em Belém. "O casamento da minha irmã é com um homofóbico", confessou João. André abraçou-o: "Então use isso para se libertar. Diga a verdade." Mas João recuou. "E se eu perder tudo? Minha família, meu emprego?" André balançou a cabeça. "Você já está perdendo a si mesmo." A pressão familiar aumentava. A mãe ligou, animada: "João, você será o próximo. Encontre uma boa moça." Ele engoliu em seco, mentindo: "Sim, mãe." Mas dentro dele, a raiva crescia. Ele começou a questionar suas escolhas: por que sacrificar sua felicidade pela aprovação alheia? No dia anterior ao casamento, uma bomba explodiu. Maria descobriu uma mensagem antiga de Pedro em seu telefone, zombando de um amigo gay. Ela confrontou-o, chorando. Pedro jurou que era do passado. "Eu mudei por você." Maria, dividida, ligou para João. "O que faço?" João, pela primeira vez, foi honesto: "Pense no que isso significa para mim, para nós." Maria desligou, pensativa. João passou a noite em claro, escrevendo uma carta para os pais, revelando sua sexualidade. Mas não a enviou. Em vez disso, decidiu que o casamento seria o palco para sua decisão final. Ele iria, mas carregando o peso de suas verdades não ditas. O dia amanheceu claro em Lisboa. João vestiu o terno, sentindo-se como um prisioneiro rumo à execução. Na igreja, a família se reuniu, ignorante do furacão interno. Pedro parecia nervoso, Maria ansiosa. João, no altar, trocou olhares com André, que estava na plateia disfarçado de amigo. A cerimônia começou, mas João mal ouvia as palavras do padre. Sua mente girava em torno de traições e lealdades. Quando chegou a hora dos votos, Pedro hesitou por um segundo, olhando para João. Foi um momento fugaz, mas carregado de significado. A recepção no salão elegante em Sintra foi um turbilhão de brindes e danças. João, como padrinho, preparava seu discurso, o coração acelerado. Maria e Pedro cortaram o bolo, sorridentes para as fotos, mas João via as rachaduras. Durante o jantar, ele ouviu comentários sussurrados da família:
Pedro é perfeito para ela. Ele mordeu a língua, mas o vinho soltou suas inibições. Quando chegou sua vez de falar, João levantou-se, microfone em mãos. Querida Maria, Pedro. Hoje celebramos o amor. Mas o amor verdadeiro exige verdade. A sala silenciou. Ele continuou: anos atrás, Pedro me julgou por quem eu sou. Sou gay, e isso não me torna menos. Murmúrios ecoaram. Os pais empalideceram. Maria cobriu a boca. Pedro, porém, não reagiu como esperado. Em vez de raiva, Pedro pediu o microfone. João tem razão. Eu fui um idiota no passado. A família congelou. Pedro continuou: mas eu mudei porque. Eu também lutei com isso. Eu sou bissexual, e escondi por medo, como você, João. O salão explodiu em gaspes. Maria olhou para o marido, chocada. Por que não me disse? Pedro baixou a cabeça. Tive medo de perder você, como perdi amigos. O discurso de Pedro virou o jogo. Ele contou sua história. Crescido em uma família rígida no norte, ele reprimia traços por homens, projetando ódio para se proteger. Zombar de João foi covardia. Hoje, peço perdão. João, atonito, sentiu uma mistura de raiva e empatia. Os pais, confusos, saíram da sala. Tias murmuravam sobre pecado. Após o discurso, o caos reinou. Maria confrontou Pedro em particular: nosso casamento é baseado em mentiras. Pedro chorou: não, eu te amo de verdade. Mas precisei ser honesto agora. João, sozinho no jardim, processava tudo. André se aproximou: isso muda tudo. João assentiu: sim, mas para pior ou melhor. A noite terminou em tensão. Alguns convidados partiram cedo, outros debateram acaloradamente. João conversou com os pais pela primeira vez sobre sua sexualidade. O pai, rígido, disse: isso é contra Deus. A mãe chorou: você é meu filho. Foi um começo doloroso. Nos dias seguintes, a família se fragmentou. Maria e Pedro entraram em terapia de casal, questionando seu futuro. João, liberto mas ferido, terminou com André, sentindo necessidade de espaço. Preciso me encontrar sozinho, disse. Mas o escândalo se espalhou. Amigos distantes ligaram, a imprensa local pegou o vento de casamento gay-friendly em família tradicional. João enfrentou olhares no trabalho, mas também apoio de alunos. Professor, você é corajoso, disse um. Refletindo, João viu as camadas de traição. Pedro o traíra no passado, mas também se traíra a si mesmo. Maria se sentiu traída, mas escolheu lutar pelo casamento. Os pais, traídos por suas expectativas. João começou a escrever um diário, processando as emoções. Ele visitou Miguel em Coimbra, reconectando-se. Você estava certo, admitiu. Miguel sorriu: a liberdade dói, mas cura. Meses após o casamento, Lisboa parecia diferente para João. Ele caminhava pelo Chiado, sentindo-se exposto mas vivo. O discurso de Pedro havia aberto feridas, mas também portas. Maria e Pedro ainda lutavam, mas permaneciam juntos, frequentando grupos de apoio LGBT em Lisboa. Estamos aprendendo, disse Maria a João em um almoço. João, agora assumido, enfrentava o backlash. No trabalho, o diretor o chamou, alguns pais reclamaram. Ele defendeu-se: minha vida pessoal não afeta minhas aulas. Manteve o emprego, mas o stress o consumia. Em casa, ele lidava com ligações dos pais: volte para casa, conversemos. Ele foi ao Alentejo, confrontando o passado. Na Vila Natal, a recepção foi fria. O pai evitou o tópico, a mãe cozinhou como sempre. Mas à noite, o pai explodiu: você e Pedro nos envergonharam. João rebateu: envergonhar? Por sermos quem somos. A discussão durou horas, terminando em silêncio. No dia seguinte, o pai admitiu: eu não entendo, mas te amo. De volta a Lisboa, João se envolveu em ativismo, participando de marchas pelo orgulho. Lá, encontrou Rafael, um ativista que o inspirava. Eles começaram a namorar, mas João hesitava: não quero mais esconder,
mas também não quero machucar. Rafael entendia, vamos devagar. Pedro, surpreendentemente, procurou João. Em um bar no bairro Alto, eles conversaram. Eu me odiava tanto que odiava você, confessou Pedro. João perdoou, mas não esqueceu, você pagou um preço alto. Pedro assentiu, perdi amigos, mas ganhei honestidade. Maria engravidou, adicionando camadas ao drama. Será que nosso filho crescerá em um mundo melhor? Perguntou ela. João prometeu, vou lutar por isso. Mas traições passadas voltaram. Um ex de Pedro apareceu, alegando a fé. Pedro negou, mas Maria duvidou. Mais mentiras. Ela confrontou João, você sabia. Ele não sabia, mas o incidente abalou todos. João questionou suas escolhas, perdoar Pedro foi certo. Ele terminou com Rafael, sentindo-se sobrecarregado. Preciso de tempo, disse. Em terapia, João explorou seus traumas, rejeição familiar, amor não correspondido. Você sacrificou muito, disse o terapeuta. Um ano após o casamento, as coisas evoluíram. Maria deu à luz a um menino, batizado de Luís. Pedro provou lealdade, e o casal se fortaleceu. João, agora em um relacionamento estável com Rafael, viajava com ele para o Porto, onde participavam de eventos LGBT. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda tinha bolsões de preconceito. João enfrentou assédio online após uma entrevista sobre sua história. Aberração, liam os comentários, e quando as palavras de Pedro no passado. Em uma reunião familiar no Natal, tensões ressurgiram. O pai, mais aberto, perguntou, você é feliz, filho? João respondeu, sim, mas paguei caro. Pedro, presente, acrescentou, todos pagamos. Uma traição final veio quando um primo espalhou rumores falsos sobre João e Pedro terem um passado. A família questionou, mas João negou veementemente. Isso é o preconceito falando, disse. Maria defendeu os dois, basta de julgamentos. Foi um momento de união. João refletiu sobre as decisões, confrontar ou calar. Perdoar ou rejeitar. Cada escolha tinha custos, perda de privacidade, dor emocional, mas também ganhos em autenticidade. Em uma viagem ao Algarve com Rafael, João encontrou paz. Eu escolhi o caminho certo, disse. Mas dúvidas persistiam. Pedro confidenciou, às vezes, penso se deveria ter ficado no armário. João rebateu, não, a verdade liberta. 2 anos se passaram, e a família se adaptou lentamente. João, agora 30, publicou um livro sobre sua jornada, Máscaras Quebradas, que se tornou best-seller em Portugal. Ele palestrava sobre aceitação, inspirando outros. Maria e Pedro criavam Luís com valores inclusivos, levando-o a paradas do orgulho. Os pais, idosos, visitavam Lisboa mais, aprendendo a aceitar. Mas o clímax veio em uma reunião familiar. Pedro revelou uma oferta de emprego em Espanha, significando mudança. Maria hesitava, e a família? João apoiou, vão, construam seu futuro. Na despedida, lágrimas fluíram. João abraçou Pedro, você me ensinou sobre redenção. Pedro sorriu, e você, sobre coragem. João, com Rafael, planejava casamento próprio. Vamos fazer direito, disse. Refletindo, João via o ciclo, de zombaria a choque, de traição a cura. Cada personagem pagara, Maria, por amor cego, Pedro, por mentiras, ele, por silêncio. A história terminava com João olhando o Tejo, pensando nas escolhas. Foi certo perdoar Pedro, ou o preconceito passado deveria ser imperdoável?